então, enquanto o povo está entrando, está chegando, para a gente entregar esse momento ao Senhor. Vamos lá, onde você estiver aí, vamos orar junto comigo? Você entrega aí o seu momento com o Senhor. A paz do Senhor, Senhor Ernesto, seja bem-vindo, viu? Que bom que o Senhor está aqui comigo. Seja bem-vindo. E que a gente já está aqui entregando para o Senhor esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa live que o Senhor nos instruiu a fazer, que o Senhor me instruiu a fazer para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito, Senhor. Pai, estamos com os corações abertos e receptivos à Tua presença e à Tua palavra, Senhor. Eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Senhor, para nos dar maior entendimento e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas o que vamos aprender aqui de Ti, Senhor. Pai, nos dê corações mais disciplinados e ensináveis a estar na Tua presença. Um coração mais submisso a Ti, a Sua autoridade, Senhor. A Te buscar em espírito e verdade, Pai. E a desenvolver um relacionamento contigo. Um coração perseverante, cheio de fé, Senhor. A qual a gente possa vir a acreditar todos os dias que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está sempre do nosso lado. Que o pecado se afaste de nós e que a gente venha olhar somente para Ti, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente... Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida pelo Senhor para estar aqui auxiliando você no seu processo de pura libertação com Deus, tá bom? Através da leitura da palavra. Então, tem live que ele me instrui, tudo que eu faço é o Senhor que me instrui, ok? Então tem live que ele me instrui que eu pego umas lives meio aleatórias, assim, vamos colocar de temas aleatórios, que geralmente as pessoas não fazem, ok? Para poder trazer para vocês uma forma de vocês entenderem o Evangelho de uma forma mais ampla, para sair da caixinha e para a gente aprender de uma forma mais diversificada o que Deus quer de nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, entende? Então eu venho aqui como eu falei no início, logo no início do ano, dar nome aos bois, né? Que a gente vai estar aqui identificando o que é, o que não é, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que pode afastar a gente dos caminhos do Senhor, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer para estar perto de Deus, entende? Você pode ter o dom da revelação, você tem que perguntar ao Senhor. O fato de você ver imagens na hora que você ora pode ser um dom da revelação. Então se priorize mais ao Senhor, ok? Na presença do Senhor, e pede para Ele revelar ao seu coração se essas imagens que você vê tá vindo dele, tá bom? Para Ele poder ver, para Ele poder te falar certinho se o que você tem é um dom dele ou não, tá ok? Gente, vamos aqui começar a live então? Vamos lá. O tema da live hoje é vença os seus limites, vencendo as suas limitações, tudo é possível que crê, ok? Imagina, amor, estamos aqui para ajudar. Então a gente precisa entender algo aqui. Cris, obrigada, que Deus te abençoe, querida. Então a gente precisa aqui entender algo. Eu quero compartilhar com vocês uma história rápida para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco hoje, tá bom? No sábado, nesse sábado aqui, eu não sei se vocês já observaram, eu sou uma pessoa que caminho e que corro. Então, às vezes, por aqui é onde Deus me trouxe para poder fazer uma missão, aos sábados eu saio para correr ou saio para caminhar. E nesse sábado passado, no dia 10, se eu não me engano, dia 10, sábado agora de janeiro, eu saí em direção para caminhar e fui parar num local aqui que é como se fosse uma praia. E nessa praia tem uma pedra, entende? Tipo assim, tem a praia, tem a parte aberta da areia e mais um pouquinho pro recuo tem umas pedras ali. E eu gosto de ficar nessas pedras porque geralmente eu fico mais sozinha. Eu não gosto de ficar em aglomeração, eu gosto de ficar sozinha. Porque sozinha eu consigo... Boa noite, seu Jair, seu senhor chegou. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus que você conseguiu vir, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então eu cheguei nessas pedras e fiquei ali. Só que quando eu cheguei na pedra, algo me despertou a atenção. Eu tava ventando muito, então tava tendo a formação de muitas ondas pequenas, não ondas grandes, porque não é uma praia de mar aberto, é uma praia de uma lagoa, ok? Então as ondas eram pequenas, mais ou menos assim de uns 40 centímetros no máximo. E tava batendo muito as ondas na pedra. E teve uma pedra ali, de uma parte da pedra que ela me chamou a atenção. E aquilo ali, esse tipo de atenção nunca tinha acontecido comigo, mas me chamou a atenção. E eu reparei que a onda, ela passava por cima
de um desnível, uma pedra ali da parte da rocha. Uma parte da onda caía para dentro dessa rocha, que formava uma poça, e a grande maioria das partes voltava para trás. E a onda ficava insistentemente batendo ali, principalmente porque estava ventando muito, e o vento estava na direção da praia. Então as ondas estavam se formando literalmente na direção da rocha. Então a onda vinha, batia com força ali na pedra, espirrava, e aquela água que espirrava, uma parte passava por aquele desnível que estava tendo, aquela barreira ali que estava tendo, ok? Porque era assim, a onda vinha aqui, a barreira estava aqui, aí quando ela batia, os respingos aqui da parte de cima, elas passavam e grande parte voltava para trás. Nessa hora, oi Ali, seja bem-vinda, meu amor, que paz do Senhor para quem está entrando, hein? Lídia, seja bem-vinda, Leia Paixão, seja bem-vindo, boa noite. Obrigada pelo presente, Ali, que Deus te abençoe. Então, quando as ondas estavam batendo, Deus chamou minha atenção, ok? Deus chamou minha atenção e falou assim, o que você está vendo dessa situação? Quando Deus quer me dizer algo, Ele sempre me faz uma pergunta, o que eu entendi da situação e o que eu estou vendo na situação. Aí eu fui e respondi tudo isso para Ele. Aí Ele falou assim, a onda vem e deixa um pouco de si. Deus explicando pra mim, tá bom, gente? Deus falando comigo dessa forma. A onda vem, deixa um pouco de si e volta com a sua grande parte para trás. Ela faz isso insistentemente, ou seja, existe uma perseverança ali da onda. Por mais que ela não sabe que ela estava querendo passar o obstáculo, existe ali uma perseverança da onda. Ela faz uma constância, ela mantém o mesmo ritmo e uma constância ali, ok? Então a onda vinha, passava, batia na rocha, aquelas gotículas que saía da onda passava aquele obstáculo e a grande parte voltava para trás. Então Deus estava falando isso justamente para mim, que a onda ela não desistia, ela continuava batendo na rocha, independente ou não se do outro lado ia ter água ou não, ok? Aí ele botava aqui, ela faz isso insistentemente, a onda não para. Ela só para se o vento mudar a direção, ok? Aí ele continuou. Muitas pessoas estão vendo obstáculo na frente delas. Aí já tá falando já mais pra gente. Muitas pessoas estão vendo obstáculos na frente delas e estão deixando de tentar. Entende? Então vou começar de novo. Muitas pessoas estão vendo obstáculos na frente delas e estão deixando de tentar. Elas olham, vê que o obstáculo é grande demais e muda a rota por conta própria. Com isso, estão deixando de viver grandes conquistas, grandes oportunidades, porque não querem ter o trabalho de investir tempo para esperar o meu momento. Entende? Tudo comigo é vencido pela fé. Isso é Deus falando para ti. Deus estava falando para mim. Tudo comigo é vencido pela fé e perseverança. É preciso ser igual às ondas que bate na rocha, mesmo que seja um pouquinho, que passe para o outro lado. Com a permanência em ficar na porta, se tornará em muito e assim transbordará. Vou tentar resumir assim o que eu li para você aqui. Deus estava querendo dizer isso aqui pra gente. A onda, ela só mudaria a direção se o vento parasse de soprar. Aí ela mudaria a direção para onde o vento está soprando. O que ele quis dizer? Que o vento é ele, ok? Então o vento nessa situação, ali da onda batendo insistentemente, era Deus, ok? Que é ele que dá o direcionamento, ele que dá a direção. A onda batendo insistentemente na rocha, para poder chegar do outro lado, somos nós, que precisamos estar insistentemente no nosso processo, ok? Na disciplina, na perseverança, na fé, insistentemente acreditando que a palavra que foi lançada sobre a nossa vida vai se concretizar. Só que ele estava dizendo aqui que muitos estão parando no meio do caminho e eles mesmos estão tomando direções opostas ao que Deus deu. Então as pessoas estão deixando de tentar, porque elas estão olhando para o obstáculo, elas estão olhando
para o que está impedindo, o impedimento. E não é pra gente olhar para o impedimento, é pra gente ser igual a onda que bate na rocha e aquele pouquinho que passa. Se a gente parar para pensar, se a rocha está batendo insistentemente na pedra e passa um pouquinho de água, quando eu olhei para o outro lado, que eu prestei atenção na poça, a poça já estava grande. Então vai ter uma hora que aquela quantidade de água ela vai se unificar, porque ela vai submergir, ela vai subir, ok? O nível da água ali da poça vai subir e ter encontro com a onda. Entende? Então é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente pare no meio do caminho. Deus não quer que a gente olhe para as adversidades. Deus não quer que a gente olhe para as dificuldades. Deus quer que a gente olhe para Ele. Deus quer que a gente seja igual a onda. Que por mais obstáculo que esteja no meio do caminho, que a gente transpasse o obstáculo. Mesmo que esse transpassar do obstáculo seja levar um pouquinho, insistentemente um pouquinho, vai ter uma hora que esse de pouquinho em pouquinho vai se tornar um montante. E vai ter uma unificação entre o que você está jogando e o que já tem aqui depositado no seu estoque, vamos colocar assim. Entende? Então, se você está mediante a uma porta, que você está batendo, essa porta não está abrindo, não sai da porta, continua batendo. Se Deus te deu direcionamento para você ficar no posicionamento, continua no posicionamento, mesmo que você não esteja vendo nada. Porque a gente precisa ter por conhecimento algo aqui. Deus é a chave de todas as portas. Então, o que Deus quer que você aprenda com essa situação? A porta, a abertura da porta seria a recompensa para você. Mas o processo para você, que você está passando de insistir para a porta abrir, de insistir, de ficar ali batendo na porta e a porta não está abrindo, é o seu processo de desenvolvimento com Deus. Então o que Deus está fazendo? Não é que Ele está segurando a porta fechada de propósito para você não passar. Ok? Não é isso. Porque é Deus que vai abrir a porta para ti. Mas Ele quer te ensinar a aprender a desenvolver um relacionamento com Ele e aprender a depender dEle. Para você entender que o seu foco não tem que estar na recompensa. O teu foco não tem que estar na promessa, o teu foco não tem que estar no propósito, o teu foco tem que estar em Deus. Porque é Ele que abre a porta. Entende? Então, muitas das vezes, Deus vai manter a porta fechada sim, porque você ainda está com os olhos no lugar errado. Você tem que colocar os seus olhos em Deus. Porque é Ele que vai abrir a porta, é Ele que tem um projeto, é Ele que deu a palavra, então tudo vem dEle. Então, o que Deus quer que a gente aprenda aqui disso aqui também? Dessa parte da história. Que você, além de você ter que desenvolver um relacionamento com Deus, você tem que buscar no Senhor. Você tem que conquistar o Senhor primeiro, para depois receber a recompensa. Porque o grande lance do seu processo com Deus é o seu relacionamento com Ele. Entende? É o seu desenvolvimento, é o seu amadurecimento, é a sua dependência, é a sua submissão a Ele. Porque aí você vai criar o vínculo de pai e filho, que é isso que Ele quer de nós, de cada um de nós. Entende? Então, muitas das vezes os nossos processos são demorados e são difíceis de passar, porque Deus quer criar em você uma dependência nele. E você, não é que você não tem que olhar para a promessa, você não tem que olhar para o propósito, você tem que olhar. Só que você tem que saber administrar isso dentro de você. Se você colocar muita visão em algo, aquele algo vai se tornar um ídolo para ti. Aquele algo vai se tornar um objetivo a ser conquistado. Aquele algo vai se tornar um pódio para você. E nada pode ficar no lugar de Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber administrar dentro de você que você quer viver as promessas e os propósitos de Deus para sua vida, ok? Ok. Só que a seu olhar e a sua dependência e o seu alvo tem que ser Deus. Entende? Que é justamente o que ele estava ensinando aqui da onda. A onda, ela bate insistentemente na rocha. A rocha é o obstáculo. O vento era Deus. A onda era você. Então continua insistentemente no posicionamento que Deus colocou. Ok?
Glória a Deus, Juliane. Glória ao Senhor. Isso aí. Agora a gente vai reativar mais ainda. Então, o que Deus quer que a gente aprenda com isso tudo aqui, da história da história que eu presenciei com ele, do fato que eu presenciei com ele, que virou uma história aqui para contar para vocês, tá bom? E que a gente possa vir a desenvolver com o Senhor. O que a gente tem que desenvolver com o Senhor para nossa fé ser fortalecida, ser reativada, para a gente poder ir na direção de Deus. A gente não tem que ir na direção do propósito, a gente tem que ir na direção de Deus. Após Deus, tem o seu propósito, tem o seu milagre, tem a sua cura, tem a sua libertação. Após Deus, então a gente tem que ir para o Senhor, porque tudo está concentrado no Senhor. A sua cura está concentrada em Deus, a sua libertação está concentrada em Deus, a promessa está concentrada em Deus, o propósito está concentrado em Deus. Então, para a gente poder viver o que Ele tem para nós, a gente precisa se concentrar nele e fazer dele o nosso objetivo, fazer dele a nossa dependência, ok? Então, como adquirir algo de Deus? Então, a gente vai começar aqui a poder fazer um passo a passo para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona tudo. Como adquirir algo de Deus? Primeiro passo, acreditar e se posicionar. A fé é crer. O que significa crer? Acreditar. Então você precisa primeiro acreditar que é possível. A gente precisa lembrar aqui algo importante. O que é a fé? A fé é algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe e que vai acontecer. Ou seja, você está acreditando em algo que você não vê, mas você tem dentro de ti a convicção, pela palavra que Deus te deu, que vai acontecer. Ok? Então isso é a fé. Então, sabendo que a fé é algo que a gente não vê e que vai acontecer, você está fazendo uma ação, você está acreditando, você está colocando uma energia positiva em cima de algo que você espera que aconteça. Ok? Então vamos lá. Então o primeiro passo é acreditar e se posicionar. Uma vez que você acredita, que você determinou que você acredita, você decidiu que você acredita, porque fé é decisão, fé não é emoção, fé não é sentimento, fé não oscila. Uma vez que você acredita, ponto. Acreditou? Ótimo. Agora segue em frente. Ok? Qual foi o direcionamento que Deus te deu? Segue o direcionamento que Deus te deu. Acreditando fielmente que Ele é fiel para cumprir e vai cumprir com a sua palavra. Acreditou, se posiciona. O que é se posicionar? Não necessariamente ajeitar a postura como eu ajeitei aqui, mas se posicionar é você procurar a presença do Senhor. É você dar um passo de fé e começar a ter relacionamento com Deus, a desenvolver, a querer fazer leitura da palavra, a querer orar, a querer jejuar, a querer adorar. Se posiciona, ok? Primeiro passo, acreditar e se posicionar. Segundo passo, Priscila, princesa, que bom, minha querida, que bom que te ajudo, fico muito feliz, viu? Se qualquer dúvida pode perguntar que eu tô aqui para te ajudar. Seja bem-vinda à família. Qual seria o segundo passo para adquirir algo de Deus? Apresentar em oração para o Senhor. Pronto, chegamos num ponto importante aqui. Você se posicionou, você decidiu acreditar e você se posicionou. Vamos supor que o que você quer é algo que você deseja, é um sonho teu, ok? Então o que você tem que fazer? Apresenta para o Deus em oração, entende? Você está acreditando que você vai receber e você se posicionou para receber. Então você vai chegar para o Senhor em oração, no seu secreto com Ele, você e Deus somente, no seu quarto, no escritório, na rua, não sei onde que você quer fazer com Deus, entende? E apresenta para Ele em oração: Pai, Senhor, Mestre, Jesus, não sei como você quer chamar, amigo, eu tenho esse sonho aqui, e eu gostaria muito de viver esse sonho, porque me faz ficar feliz. Tô conjecturando aqui, tá bom, gente? Então, você pode... eu quero apresentar esse sonho a ti. Mas eu quero que tudo que eu faça esteja de acordo com a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
Então eu quero apresentar esse sonho para ti, para poder ver se coincide com a sua vontade. Mas se não coincidir, que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. Entende? Por que a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vida? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes você está apresentando um sonho para Ele que para você é grande, mas Ele vê do tamanho de um caroço de feijão. E Ele tem Ele tem uma melancia para te dar. Entende? Então o que Ele vai fazer? Ele vai pegar o seu sonho, que é do tamanho do caroço de feijão, e vai incluir dentro da melancia e vai fazer algo muito maior e muito melhor para ti. Então por isso que quando a gente ora ao Senhor, a gente sempre tem que falar de acordo com a sua vontade. Porque a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa vida. E dessa forma a gente vai gerindo um relacionamento com Ele com maior intimidade. Porque a gente está permitindo dele fazer conforme Ele quer. Entende? Vamos continuar aqui. Qual seria o terceiro passo? Então vamos lá recapitulando. Primeiro passo, acreditar e se posicionar. Segundo passo, apresentar ao Senhor em oração o desejo do seu coração ou algo relacionado à promessa que Ele tenha te falado, ou algo que Ele tenha te direcionado, ok? Terceiro passo, investir tempo de qualidade em Deus. O que seria investir tempo de qualidade em Deus? É você buscar a presença do Senhor. Não tem como você querer viver os planos de Deus para sua vida se você não investir tempo com Deus. Se você não desenvolver um relacionamento com Ele. Entende? Senão o tempo todo da tua vida, o tempo vai passar e você vai ser aquele cristão morno. Que vive coisas homeopáticas, doses homeopáticas do Senhor. Deus quer que você viva a totalidade dele para ti. Deus quer que você viva os 100%. Ok? Só que para a gente viver os 100%, a gente precisa pagar um preço para isso. Então a gente precisa passar mais tempo de qualidade com Deus. Ok? Todas as pessoas que estão compartilhando, agradeço, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então é investir tempo de qualidade com Deus no secreto e desenvolver com Ele um relacionamento entre você e Ele somente. Entende? Então para a gente poder adquirir algo de Deus, a gente precisa se posicionar, a gente precisa exercer a fé, a gente precisa apresentar em oração e a gente precisa passar tempo de qualidade com Ele, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Como é que a gente inicia o desenvolver um relacionamento com Deus? Oração, leitura da palavra, jejum e adoração. Ok? Quem está me presenteando, que Deus abençoe vocês, viu? Elizabeth, Dani, todo mundo que já apresentou aqui. Eu só não parei para agradecer, mas muito obrigada. Que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês. Entende? Então, gente, a gente precisa entender isso aqui e girar um botãozinho dentro da gente de uma maneira que a gente começa a colocar isso em prática. Porque muitas pessoas querem receber de Deus as bênçãos, os milagres, os propósitos e as promessas, mas as pessoas não querem fazer por onde receber de Deus. Então sempre vai ficar no engano. Então você não pode ficar no engano. Você não pode ficar parado no tempo, achando que a sua parte de fazer é só fazer a oração de reconhecimento, acabou. Não, a oração de reconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é você desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade, para Ele preparar você para receber o que já está pronto. Então Ele vai tirar de você, Ele vai desconstruir você, Ele vai tirar de você as consequências das más escolhas que você fez anterior a vir para Ele, vai limpar você com as feridas e os traumas, para poder entregar na sua mão o que Ele tem para ti. Entende? Então vamos continuar aqui. Por que a fé é tão importante para conquistar as bênçãos de Deus? Agora a gente chegou na parte da perseverança lá das ondas, da fé. A fé é fundamental para tudo com Deus. Ele trabalha na sua vida por intermédio da fé. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E quem recompensa... Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então aqui em Hebreus 11 está nos afirmando o que é a fé. Ok? Então, para vocês entenderem aqui o que quer dizer o versículo. Eu não disse aqui que a fé é algo que a gente não vê,
mas a gente sabe que existe e que vai acontecer. Deus, a gente não vê, mas a gente sabe que Ele existe e que Ele faz as coisas acontecerem, ok? E que a gente sente a presença dEle, que a gente escuta Ele, mediante a gente acreditar que Ele existe. Ou seja, você decidiu acreditar que Deus existe, você está exercendo a fé. Entende? Então, para Deus trabalhar na sua vida, a fé é fundamental. Por isso que eu falo para ti que a fé é uma decisão. A fé não oscila em sentimento. A fé é uma decisão. Então você decide acreditar. Uma vez que alguém decide acreditar e segue fielmente o posicionamento que tomou de acreditar que os propósitos e as promessas de Deus vão acontecer na sua vida, ninguém mais te para. E quando você desenvolve com Deus um relacionamento, podem tentar de todas as maneiras, você vai continuar no mesmo processo, no mesmo caminho. Como se tivesse um burrinho aqui, sabe quando o cavalo anda na rua, ele manda uma viseirazinha assim para não ter distração do lado? É você quando decide exercer a sua fé e querer andar com o Senhor. Ninguém mais te para. Pode vir alguém pintado de diamante com uma laço de ouro na cabeça para ser para você, que você não vai parar. Porque você decidiu acreditar. Você decidiu querer seguir. Você acreditou no que Deus te disse. Diácono, que Deus abençoe a sua vida. Entende? Então, o que mais quer saber aqui, que a gente precisa saber aqui? A fé leva a Deus. Entende isso aqui? Que isso aqui foi interessante. A fé leva a Deus. Deus leva você. A fé leva você a Deus. Deus leva você à fé. Um sem o outro não se sustenta. A fé sem Deus não se sustenta e Deus sem a fé não se sustenta. Você. Porque Deus se sustenta sozinho, ok? Porque a fé é Deus. Entende? Então a sua fé tem que estar ativa. E como é que você mantém a sua fé ativa? Como é que você mantém a sua fé ativa? Você procura e desenvolve e acredita no seu relacionamento com Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Entende? Então, uma vez que você está ouvindo a palavra, você está edificando a sua fé. Você está fortalecendo a sua fé. Você está se alimentando. Conforme você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, você também está edificando a sua fé. Você está fortalecendo a sua fé. Por quê? Porque você está acreditando. Ou seja, você tem a parte teórica, ok? De ler a palavra. E a fé em ação é a parte prática que você está desenvolvendo para transformar você de dentro para fora. Eu não sempre falo aqui que é para a gente haver transformação em nós, a gente tem que colocar em prática o que lê na palavra? Então você está escutando a palavra, você está exercendo a fé, você está se alimentando pelo ouvir. Só que para a gente acreditar que a gente escutou é verdade, na hora do aperto a gente precisa chegar para a gente e falar assim, não, se Deus me prometeu, Ele vai cumprir, porque a palavra me afirma que Ele é fiel para cumprir. A palavra me afirma que Deus não é menino, que Deus não é homem, que Deus se sustenta sozinho. Então se Ele falou, Ele vai cumprir a palavra. E é isso, a gente está colocando a palavra em prática, está exercendo a fé, está desenvolvendo um relacionamento com Deus e está indo. Entende? Então desenvolver um relacionamento com Deus não é um bicho de 7 cabeças. É o seu dia a dia. É a sua vida diária. É você acreditar na palavra que foi lançada, se posicionar e seguir. Administrar a sua vida diária, ok? Com Deus. Só que Deus é a sua prioridade. No início, é o que eu falo aqui, no início a gente encaixa Deus na nossa rotina. Mas conforme você for desenvolvendo um relacionamento com Deus, se aprofundando, estar na presença de Deus, você vai encaixar a sua rotina, a sua vida diária em Deus. Porque você vai começar a priorizar mais a Deus. Porque você vai começar a sentir a presença de Deus. Você vai começar a entender como Deus fala com você. Você vai começar a desenvolver um relacionamento com Ele. Então, as coisas que antes eram importantes para você, elas vão deixar de ter importância. Você vai inverter as prioridades. Você vai colocar Deus como prioridade na sua vida. E as demais coisas, você vai organizar juntamente com o Senhor ali no topo da lista. Entende? Gente, quem está entrando, seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês, viu, Pai Senhor?
Então vamos continuar aqui. Então a gente já aprendeu como adquirir algo de Deus, que é se posicionando, exercendo a fé, mantendo um tempo de qualidade com Ele e apresentando a Deus em oração o que a gente quer, a gente deseja, ok? Ou que Ele apresentou algo para nós. É a gente exercendo a fé, que a fé é fundamental para a nossa conexão com o Senhor, porque o próprio Senhor é a fé, ok? A gente precisa acreditar que existe, que vai acontecer e que a gente precisa se manter nesse ritmo o tempo todo ali, ouvindo a palavra e praticando a palavra. Agora o que a gente precisa saber mais? Uma vez que você entende, vamos de novo, uma vez que você entende que para viver os propósitos de Deus você precisa da fé, agora você conseguirá entender como Deus trabalha. Entende? Então Deus está te dando passo a passo aqui para não ter mais erro, para você não errar mais, para você não ficar obsoleto, para você não ficar perdido. Ok? Então primeiro você entendeu que Deus é a fé e que a fé é Deus. E uma vez que você entendeu que a fé é uma decisão, não é um sentimento, então você tá ali todo dia decidido, bateu os dois pezinhos junto e ficou. Sabe aquelas crianças que são mais birrentas, que bate o pé e fica, e a mãe fica desespero, aquilo ali? Seja você na fé com Deus. Bate o pé e fala assim, não deixo de acreditar. Se Deus me falou, Ele vai cumprir. E segue firme no posicionamento que Deus te deu, na direção que Deus te deu, entende? Então, uma vez que você entende que a fé é uma decisão, que você precisa passar tempo de qualidade com Deus para desenvolver um relacionamento com Ele, que a fé é Deus, que Deus é a fé, agora a gente vai entrar na terceira parte. Você vai conseguir entender mais um pouco. Seu Leonardo, seja bem-vindo. Kátia, seja bem-vinda. Seja todo mundo bem-vindo, gente. Deus, a paz do Senhor para vocês. Então, para você conseguir viver os planos de Deus, será necessário trazer Deus à existência e fazer dele o seu melhor amigo. O que a gente precisa entender aqui? Eu acho essa parte maravilhosa, sabe? Eu adoro quando eu falo que tem que trazer Deus à existência. Porque muita gente fica assim, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço isso? Você já entendeu que a fé é Deus e que Deus é a fé. O que é a fé? A gente traz algo, a gente sabe que a gente traz algo à existência pela fé, porque ela não existe, mas a gente acredita que existe. Ok? Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Para você desenvolver um relacionamento com Deus sem religiosidade, você precisa trazer Deus à existência na sua vida. Você precisa tirar Deus da Bíblia, ok? E trazer Deus para sua vida. Isso vai ser viver por fé. Isso vai ser trazer Deus da Bíblia para a sua vida. O que é trazer Deus à existência? É você participar a sua vida a Deus. É você convidar o Senhor para passar o dia com você. É você consagrar o seu dia ao Senhor. É você ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade, levar os seus filhos no colégio, no curso, chamar o Senhor. É você botar a mão no volante do carro e falar, Pai, a direção está contigo, dirige para mim, me conduza. Entende? Isso é trazer Deus à existência. É trazer Deus à existência na sua vida 24 horas por dia. É orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Pensamento. O seu pensamento tem que estar conectado com o Senhor. A gente não precisa só verbalizar. Deus é onisciente. Ele entende o que você pensa. Então nem tudo você precisa falar. Você pode pensar que Ele vai te responder. Ou Ele vai se manifestar para você de alguma forma. Tem situações que eu passo aqui com o Senhor, que às vezes eu quero comprar algo para mim e eu não tenho dinheiro para comprar, ok? Então eu penso, eu falo assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero comprar um tênis. Vamos botar um exemplo aqui. Aí eu pensei no valor do tênis. Aí eu vou me manifestar pro Senhor, depois eu peço para Deus. Quando eu vejo, Deus abençoa a vida de alguém para alguém me abençoar. Entende? Porque eu vivo do ministério.
ok? Eu não tenho trabalho fixo. Eu tinha trabalho, mas Deus me arrancou do trabalho e falou, não, agora eu quero que você aprenda a depender de mim e eu vou sustentar você. Então eu aprendi no meu processo com o Senhor a ficar dependente dele, entende? E isso é maravilhoso, gente. Eu não tô falando aqui para você largar seu trabalho não, ok? Eu tô falando aqui para você entrar numa dependência com o Senhor. Por quê? No início foi trancos e barrancos. No início foi choro, no início foi dor, no início foi eu queria voltar a fazer o que eu queria, o que eu fazia, entende? Porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, mas justamente Deus queria me tirar essa independência e colocar a minha dependência nele, para os propósitos que ele tem para minha vida, que eu preciso ser dependente dele. Para os propósitos que ele tem para minha vida, eu preciso ser dependente, entende? Então, eu precisei aprender na marra com o Senhor a ser dependente dele. Então, hoje, eu passo situações com o Senhor que eu apenas penso em alguma coisa e quando eu vejo, o dinheiro está na conta, entende? E às vezes eu me pego rindo sozinha. Por quê? Porque, gente, isso é sobrenatural. É trazer Deus à existência. É você sair, tirar Deus do didático e trazer Deus pro prático. Entende? Então Deus precisa vir à existência na sua vida, porque precisa quebrar essa barreira da religiosidade, que as pessoas mesmo se colocam achando que só vai encontrar Deus dentro de uma denominação. Ah, eu vou para a igreja hoje porque Deus está lá e eu vou me encontrar com Ele. Deus está dentro da tua casa. Deus está na rua contigo. Deus está na padaria que você vai lá, frequenta do seu Zé. Entende? Deus está no cinema com você quando você resolve assistir um filme. Deus está dentro do carro contigo. Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, e onipresente, onisciente. Entende? Então, aonde você estiver, traga Deus à existência. Você não precisa ir num lugar físico para ter Deus. Você precisa apenas acreditar pela fé que Deus está do seu lado. Entende? Não estou falando aqui que você não tem que deixar de frequentar a religião ou a denominação que você escolheu seguir. Não, você quer ir? Vai, você é livre. Só que você precisa entender que Deus precisa ser o primeiro top de linha do topo da tua lista. A sua prioridade. Nada mais. Entende? Então, vamos lá. Recapitulando. A gente aprendeu que a gente precisa acreditar para exercer a fé, passar tempo de qualidade com o Senhor, desenvolver um relacionamento de fé com o Senhor, ok? E ao mesmo tempo trazer Deus à existência. Então, para viver os propósitos, é preciso conquistar a Deus primeiro, pois tudo está com Ele. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui eu aprendi na prática com o Senhor. E depois que eu entendi, é como se tivesse virado uma chave. Entende? Porque a gente aprende, a Bíblia nos fala que a gente tem os propósitos, as promessas e os milagres de Deus para nossa vida. Entende? Só que ela não fala diretamente, vamos botar assim, de uma forma mais aberta, que a gente precisa conquistar Deus primeiro. Ela fala que precisamos nos relacionar com Deus. Só que isso fica muito vago. Então, no decorrer do meu processo, eu custei a entender isso. Eu acredito que muitas pessoas aqui também custam a entender isso. Então, o que você tem que saber? Deus quer que você viva os propósitos e as promessas do milagre que Ele tem para ti, que são exclusivamente teus, ok? Você nasceu para um destino, você nasceu para um propósito. Só quem pode te falar quem é esse destino e esse propósito é o Senhor. Qual é o seu chamado? É Deus. Então você tem que procurar em Deus o que Ele tem para a tua vida, ok? Ok. Então quando você entende que para poder chegar no chamado, para poder chegar no propósito, para poder chegar na promessa, você primeiro precisa aprender a ser dependente de Deus, desenvolver um relacionamento com Ele, porque Ele é a porta que abre para tudo isso. Entende? Então, primeiro a gente conquista Deus. Aí você fala para mim, mas Roberta, Ele nos ama incondicionalmente? Ele nos ama incondicionalmente. Mas a gente precisa conquistar a confiança dEle. A gente precisa mostrar para Ele que somos dignos das suas bênçãos, das suas promessas e dos seus milagres. E é o nosso processo de dependência no Senhor e aprender a se relacionar com Ele que nós vamos provar para Ele que nós somos dignos da confiança dEle. Entende? Então você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor. Na sua intimidade, na sua individualidade. Eu sempre vou frisar aqui individualidade e intimidade. Por quê? Porque ainda tem muitas pessoas que confundem
quando escutam falar que precisa ter um relacionamento com Deus, ok? Que precisa estar num corpo, precisa estar numa congregação. Você não precisa estar na congregação. A congregação é a união de todas as igrejas do corpo de Cristo para cultuar o Senhor, aonde você vai, junto com seus irmãos na fé, desenvolver ali uma comunhão. Só que a sua cura e a sua libertação só dá na sua individualidade com Deus. Não é num todo, é individual. Porque o propósito que Deus tem para sua vida é individual. Então você precisa passar por um processo de reclusamento, tá? De interno, de introspecção, para você desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Por isso que a gente precisa administrar direitinho a nossa vida. Pega a administração, em vez de você pegar e administrar você sozinho, começa a apresentar: Senhor, como que o Senhor quer que eu administre a minha vida? Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é o Senhor. A minha segunda prioridade é o quê? Como que o Senhor quer que eu faça? Começa a conversar com Ele, trazer Deus à existência na sua casa. Entende? Na sua casa, na rua, onde for, onde você estiver. Traga Deus, conversa, verbaliza. Para você entender que você precisa aprender isso. Entende? Deus se sustenta sozinho, mas nós precisamos entender que a gente precisa aprender a depender de Deus. E gerar esse relacionamento com Ele, desenvolver esse relacionamento com Ele. Entende? Então Ele é o dono do projeto e guarda com Ele. Tá? Então voltando aqui para a gente poder finalizar essa parte do número 3. Para você conseguir viver os planos de Deus, será necessário trazer Deus à existência e fazer dele seu melhor amigo. Para viver os propósitos é preciso conquistar a Deus primeiro, pois tudo está com Ele. Ele é o dono do projeto e guarda com Ele. Para acessar é preciso desenvolver com Deus um relacionamento individual e com intimidade. Então foi o que eu acabei de explicar aqui. Para você acessar o que Deus tem para sua vida, você precisa conhecê-lo. Simples assim. Ele não é o dono do projeto? Não foi Ele que lançou a palavra na tua vida? Te fez uma promessa? Tem pessoas aqui que carregam promessas. Não foi Deus que foi lá e falou para ti? Então, se Ele falou para você, Ele é o dono do projeto. Se Ele é o dono do projeto, quem você tem que conquistar? O projeto? Não, você tem que conquistar o dono. Para poder ter o projeto. Para ter acesso ao projeto. Entende? Então, você precisa buscar mais a presença do Senhor. Então vamos lá, com seu relacionamento desenvolvido, agora você já desenvolveu, você já aprendeu a desenvolver um relacionamento com Deus. Através da fé, através do tempo de qualidade, através de trazendo Deus à existência na sua vida, ok? Você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, lendo a palavra, adorando, jejuando, orando, você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, ok? Com o seu relacionamento com Deus desenvolvido, Ele vai começar a preparar você para receber a bênção. Então, o que você tem que saber disso aqui? Da hora que você se posiciona pela fé, em acreditar que Deus existe, que você vai viver os planos e as promessas do Senhor para a sua vida, iniciou o seu processo. Ok? Vamos recapitular aqui, mas voltar um pouquinho mais para trás para a gente poder botar isso completo. Você abriu a porta para Jesus. Reconheceu Jesus como seu Salvador. Reconheceu Jesus como Filho de Deus. Você deu o primeiro passo. Você abriu a porta. Você deu o acesso. Agora você precisa do segundo passo. Qual é o segundo passo? Desenvolver um relacionamento com Deus. Pela fé, acreditando, trazendo Deus à existência e desenvolvendo um relacionamento de tempo de qualidade com Ele. Ok? Com o seu relacionamento desenvolvido, Ele vai começar a preparar você para receber a bênção. Então, no decorrer do seu processo de cura e libertação, Deus vai começar a trabalhar em você mediante a sua permissão dele tratar. Deus não invade. Deus não coloca a mão sem autorização. Então, para Ele tratar você, curar você, libertar você, você precisa aceitar. Você precisa querer, você precisa deixar. Ele pode estar vendo que você está dentro de um buraco, num cativeiro, sujo, imundo, cheio de lama, mas se você não permitir mexer, ele não vai entrar no cativeiro. Ele vai ficar do lado de fora te olhando, esperando
você tomar a decisão de querer sair do cativeiro que você se encontra. Porque feridas e traumas nada mais são que cativeiro, são prisões espirituais que você está preso e que precisa ser rompido. Entende? Precisa ser quebrado, precisa ser aberto. E só quem pode abrir você e tirar você desse cativeiro é Jesus. Por isso que é importante fazer a oração de reconhecimento no início. Porque você está dando acesso a Jesus. E você vai começar a dar mais acesso porque você vai deixar ser tratado, moldado pelas mãos do Senhor. Entende? Então vamos aqui. Tá acabando, gente. Ó, vamos tentar alinhar aqui algo que Deus quer que a gente entenda. Você tem as suas vontades e sonhos, ok? Deus tem os propósitos dele para sua vida. Quando as duas vontades coincidem, os seus sonhos com os propósitos de Deus coincidem, ele faz acontecer e prepara você para vivê-los. Foi o que eu falei lá no início, na hora de você apresentar o sonho para Deus. Na oração que você fizer, você fala. Se não for da sua vontade, que a sua vontade prevaleça. Você apresentou um sonho para Deus. Ok? Um sonho que você gostaria muito de ter, que é um sonho para você ter. Seja o que for, seja carro, seja casa, seja faculdade, seja casamento, seja filho, eu não sei. Não sei o que é. Você apresentou para Deus. Mas na oração você falou que seja feita de acordo com a sua vontade. Você está querendo um feijãozinho, Deus chama a melancia para ti. Ok? Então nessa hora aqui que ele começar a preparar você para viver os propósitos que ele tem para sua vida, quando a sua vontade coincide com a vontade de Deus, é como se houvesse uma unificação. Aí ele vai começar a preparar você para tudo. E se a sua vontade não estiver de acordo com Deus, mas você orou que seja feita de acordo com a sua vontade, unificou de novo. Porque ele vai mostrar para você que o que você queria não era tão bom quanto ele pode te dar. Entende? E você resolveu obedecer. Porque você quer viver os planos do Senhor para sua vida. Porque você entende que tudo de Deus é bom, perfeito e agradável. Porque Ele é santo. Ele é perfeito. Então tudo que vem de Deus é perfeito. Entende? Então vamos lá. Você passará por um momento de lapidação com Deus. Onde construções erradas... O que são as construções erradas? São as escolhas que você fez no seu tempo de leigo, que você vivia lá, que você servia lá ao Deus pagão, ok? Você servia lá, na época que você era pagão, servia ao Deus pagão, que você servia o inferno, vamos ser no sentido literal da palavra, você era escrava lá do inferno, antes de aceitar Jesus, então você fez escolhas erradas, você fez escolhas pecaminosas, você fez escolhas que desvirtuaram você fez escolhas que feriram você, ou fizeram escolhas para você que fizeram você passar por situações que você não queria. Tudo isso foi construído dentro de você, uma construção errada. Não teve uma base, não teve um alicerce, foi construído de qualquer jeito. Entende? Então quando você vem para Deus, que você aceita Jesus, que você reconhece Jesus como Filho de Deus, que você começa a querer ser tratado por Deus para querer viver os propósitos de Deus para sua vida, essa construção errada, ele vai tirar do lugar. Ele vai desconstruir tudo, ele vai botar no chão. Entende? Então ele vai começar, ele vai tirar tudo, vai jogar tudo, o entulho tudo pro lado e vai começar do zero contigo. Ele vai lá criar o alicerce lá, fazer a fundação, botar o alicerce para subir as colunas, para subir a parede, para botar o telhado. Entende? Para fazer os acabamentos por dentro. Ok? Então ele vai desconstruir você, vai mostrar para ti que o lugar que você frequentava não era bom, que as amizades que você tinha eram amizades que te influencia para o lado negativo, que talvez algum parente, alguma pessoa que você andava não era uma boa influência para ti, ou que o trabalho que você frequentava não era um bom trabalho para você, porque poderia fazer sonegação de imposto, não adiantava e não acrescentava na tua vida. Então ele vai começar a te mostrar o que estava de errado e vai começar a te mostrar que você precisa fazer para não estar mais no erro. É aí que entra a submissão, é aí que entra a obediência e a dependência no Senhor, a você entrar embaixo da autoridade do Senhor. É aí que começam os conflitos. Porque Deus começa a apontar pra gente os nossos erros. Mas Ele não aponta pra gente os nossos erros
com o intuito de mostrar para você que você está errado. Ele aponta para a gente o nosso erro com o intuito de nos salvar e nos libertar do que a gente estava aprisionado. Entende? Por isso que muitas das vezes dói, porque ele mostra, ele exorta a gente de uma maneira sobrenatural, gente. Conforme você vai buscando mais relacionamento com Deus e mais intimidade, essa exortação fica mais íntima ainda. Entende? É um A que ele fala, é uma vírgula diferente que ele coloca, você já entende aquilo ali que você não pode avançar, que você tem que recuar, porque é ele que manda. Entende? Então você começa o seu processo de lapidação, onde construções erradas serão desfeitas, feridas e traumas serão curados, e haverá libertação de tudo o que te prendia. É um processo e isso leva tempo. Ok? Então não queira você achar que você começou seu processo de cura e libertação hoje e amanhã você está curado e liberto. Não funciona dessa maneira. Se alguém te falou isso, está mentindo para ti. É tempo. Deus trabalha com tempo. E por que leva tempo? Porque muitas das vezes, quando ele vai tocar na ferida que está aberta, você sente dor. E você não quer que mexa. Então ele tem que mostrar para você que aquela ferida que está aberta precisa ser curada, para ele poder passar daquela ferida para a próxima, para poder ser curada, até não existir mais ferida, até não existir mais trauma. Então é um processo, o nome já diz processo, o processo leva tempo. Então o que você está plantando hoje aqui, o que você está fazendo com Deus hoje aqui, é uma semente. Entende? O seu processo é uma semente que você planta todos os dias, uma semente diferente. Para quando essa semente, no decorrer do seu processo, essa semente ela vai começar a desenvolver junto contigo. Só que vai ter uma hora que essa semente ela vai virar uma árvore que vai gerar um fruto, que é o fruto que você vai colher da semente que você plantou aqui do seu processo, da sua libertação, da sua cura. Entende? Só um instantinho, gente. Deixa eu coisar aqui. Pronto, foi. Entende? Então, é um processo. Não é geração micro-ondas. Estou falando para você que é um processo, você pode me falar que eu não falei. É um processo. Leva tempo. E o tempo determinado para você ficar nesse processo é você mesmo. Que vai determinar o tempo. Por que somos nós mesmos? Porque somos nós que permitimos dele mexer ou não. Então, se você dá acesso 100% para Deus, a probabilidade do seu processo ser mais rápido, ok? É maior, porque você deu acesso 100% para ele. Ou seja, ele está mexendo, está doendo, você está aguentando. Ele está te mostrando, ele está te exortando, ele está tirando da tua vida, ele está filtrando, entende? Filtrando que eu falo, ele está tirando as pessoas perto de você. Ele está te isolando e você está aguentando. Então, você vai passar por um processo mais rápido. Vamos botar assim, mais rápido entre aspas. Mais rápido, ok? Mas você é um processo que ele tá lá cuidando de você e você resolve falar assim, aqui não. Aqui tá doendo, eu não quero que você mexa. Eu separo isso aqui pra ti. Esse lugarzinho aqui, deixa aqui mais um pouquinho, porque eu ainda tenho alguns sentimentos pela pessoa, eu quero que ela fique aqui armazenadinha no meu coração. Mas Deus está querendo arrancar, porque essa pessoa não faz parte da tua vida. E o que não faz parte da tua vida vira maldição para você, trava o seu processo. E Deus está querendo arrancar e você está querendo segurar. Então essas coisas fazem o nosso processo demorar. O nosso tempo de deserto ser maior. Entende? Então você precisa fazer uma entrega permissiva com o Senhor. O que é uma entrega permissiva? É permitir que Ele mexa, que ele altere, que Ele faça de tudo com a vontade dEle. Você não orou lá falando que seja feito de acordo com a sua vontade? Ok, ele vai fazer, porque você deixou. Entende? Glória a Deus, seu Jucimar, que o Senhor viveu tudo isso, agora está liberto, né? Pela glória e honra do Senhor. Renata Alessandra, seja bem-vinda, querida. Que a paz do Senhor para ti. Entende, gente? Então a gente precisa se permitir, dar acesso permissivo ao Senhor, e deixar Ele fazer do jeito dele. Porque por mais que inteligente que nós somos, por mais capacidade que nós temos, por mais conhecimento, a gente nunca vai ter o conhecimento do Senhor. A gente nunca vai ter o conhecimento de Deus. A gente não tem noção das coisas que Deus preparou pra gente.
Quando eu falo a gente, eu falo de um todo, mas cada um aqui tem a sua individualidade com Deus e Deus tem cada propósito para cada um. O meu propósito não é igual ao teu, o seu propósito é diferente do outro. Então é uma individualidade. Então o seu processo é individual. Como assim a salvação também é individual. Entende? A gente vive num coletivo. Ok? A gente vive num coletivo, a gente vive numa comunhão. Uma aglomeração. Num todo, num conjunto. Mas o nosso processo com o Senhor é individual, principalmente de cura e libertação. Então vamos continuar aqui. Nesse período do processo, você irá de fato conhecer como Deus é diferente. Ok? Então a gente está entrando numa outra parte que também é muito importante. Que eu também aprendi na prática. Uma vez que você aprende, você não quer voltar ao que você conhecia antes. Você deixa de querer desistir. Por mais dificuldade que tenha o seu processo, você deixa de querer desistir quando você entra nessa parte aqui. Então vamos lá. Nesse período do processo, lá que você está lá sendo lapidado, moldado, forjado pelas mãos do Senhor, você irá de fato conhecer como Deus é diferente do que você aprendeu. Porque você trouxe Deus à existência na sua vida. Então você vai começar a desenvolver, começou a desenvolver com Ele um relacionamento. E você vai ver como é que Deus atua na tua vida. Que o Deus da prática é totalmente diferente do Deus didático. Entende? Quando eu falo para você trazer Deus à existência, é para você viver essa realidade aqui. Você verá um Deus. Quando você traz Deus à existência na sua vida, que você desenvolve um relacionamento com Ele, você vai ver um Deus. Ver, sentir, ok? A presença, você vai ver. Você vai ver um Deus mais presente. Você vai ver um Deus mais sensível a você e você a Ele. E você vai ver Ele mais autoritário. Você vai começar a entender o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é ter respeito por Deus. Entende? Então, quando você traz Deus à existência na sua vida, e você passa tempo de qualidade com Ele, e você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você desenvolve um relacionamento com Ele, acreditando por fé, que você vai ver todas as promessas e milagres dele, todas as promessas e os milagres que Ele tem para você, e desenvolve um relacionamento de intimidade, você vai sentir a presença dEle, você vai estar mais sensível à presença dEle, e mais sensível à autoridade dEle sobre a sua vida. Entende? Por quê? Porque você vai estar sensível. Você vai estar sensível à presença. Você vai ter uma maior sensibilidade com Ele. Você vai passar a fazer muito mais jejuns do que você fazia antes. Por quê? Porque o jejum, ele sacrifica a sua carne e desenvolve o seu espírito. E para a gente estar em conexão com Deus, a gente precisa estar com o nosso espírito despertado. Então você vai fazer muito mais jejuns para estar na presença de Deus. Entende? Para poder sentir a presença de Deus. E uma vez que você sente, que você entende, você sabe que Ele está do teu lado, é isso que você quer o tempo todo. Mas para a gente chegar a esse nível, a gente tem que manter uma constância, a gente tem que manter uma disciplina. A gente tem que querer fazer mesmo quando não tiver com vontade. Porque vai ter uma hora que essa parte vai passar. Essa parte que a gente está desenvolvendo com o Senhor, que a gente não tem vontade de fazer as coisas, é o inimigo querendo fazer você desistir. Só que se você bater o pé e perseverar na fé, continuar no seu posicionamento com o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele, vai ter uma hora que o inimigo lá, o demônio lá, que o espírito maligno lá, vai parar de algum modo. E vai ver que daquele jeito que ele está tentando contigo não adianta mais, ele vai tentar de uma forma diferente. Mas aquele jeito ali que ele ficava tentando com você, ele vai parar de fazer. Porque ele vê que não adianta mais com você. Aí nisso, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, ok? E você está entrando, você está mergulhando, você está indo mais fundo, você está descendo aos pés de Jesus. Eu falo que você está subindo aos pés de Jesus, que os pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente tem que chegar, ok? Mas as suas raízes estão se aprofundando. E você está se aprofundando nele, desenvolvendo um relacionamento cada vez mais fundo com ele. Entende? Então, disso aqui, a constância, a disciplina em buscar a presença de Deus,
moldará você. Mas quando você coloca tudo nas mãos de Deus e solta, e deixa tudo ir, seu deserto acaba. Na verdade, o seu deserto não acaba. Você você colocou nas mãos de Deus a sua preocupação e deixou ele fazer conforme a vontade dele. Ok? Aí dá a sensação que o deserto acabou. O deserto vai acabar quando Deus falar pra você, ó, acabou. Aqui tá sua promessa, aqui tá seu propósito, aqui tá seu milagre. Porque o deserto, ele não é eterno. O deserto é uma passagem. O deserto é um período que você fica no deserto para poder ser treinado, forjado, lapidado por Deus para receber a promessa, os propósitos de milagre na tua vida. Entende? Ele não te acompanha. O deserto não entra na terra prometida contigo. É um período. Ok? Então vamos continuar aqui. A constância, a disciplina em buscar a presença de Deus moldará você no comportamento. Então quando você chega nesse nível do Senhor, do seu processo de fé, e você trouxe Deus à existência, e você está com Ele de uma maneira mais sensitiva, você está mais sensível à presença dEle, você sente a presença dEle, você sente que é amado por Ele, você sente mais a autoridade dEle, ok? Você vai começar a ver que Ele vai moldar você no comportamento. O Espírito Santo vai começar a te convencer que o comportamento que você tem não está adequado com o que Deus tem para sua vida. Entende? Então Ele vai começar a moldar você. Obrigada pela benção. Não sei quem deu. Acho que foi o Pedro Torres. Obrigada pela benção. Entende, gente? Então, tudo... Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas tudo é algo crescente. Você começa aqui e conforme você vai montando uma disciplina, uma constância com o Senhor, você vai desenvolvendo com Ele, você vai crescendo com Ele. O Espírito Santo vai te convencendo e você vai transformando, você vai modificando. Entende? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Ok? Então vamos lá. A constância e a disciplina em buscar a presença de Deus moldará você no comportamento e forma de agir. Ou seja, suas atitudes vão mudar, o seu comportamento vai mudar. Você vai começar a temer mais ao Senhor e vai começar a olhar mais para si. E vai querer agradar o Senhor. Tanto no seu comportamento como nas suas atitudes também. Ok? Você estará mais sensível à voz e à presença de Deus, tornando-se mais obediente e confiando mais. Ok? Então, é todo algo gradativo, é toda uma constância, onde você passará por momentos únicos e exclusivos de intimidade com o Senhor, fazendo assim uma maior conexão. O seu processo de cura e libertação com o Senhor, que você passa para poder viver os propósitos e as promessas que Ele tem para a sua vida, o que você desenvolve com Deus ali, na sua intimidade, é seu e dele. É exclusivo seu. Então vai ter momentos no seu processo com o Senhor que você vai passar coisas que ninguém nunca passou. Você vai vivenciar situações que ninguém nunca vivenciou. Que quando você contar, a pessoa vai falar, impossível isso ter acontecido. Mas aconteceu porque você vivenciou com o Senhor. Entende? Eu vou compartilhar com vocês aqui algo para vocês entenderem o que eu estou falando. Que eu contando já é surreal. Imagina eu passando. Teve uma vez que eu estava voltando do mercado. Aqui onde eu estou, eu faço tudo a pé. Eu estava voltando do mercado e estava muito sol. Estava muito quente. E eu estava com muito calor, eu estava com sacola de mercado, enfim, tava um cenário assim meio que catastrófico, entende? E eu pensei, eu não verbalizei, eu pensei. Eu falei assim, esse sol a intensidade dele poderia baixar. Pelo menos para conseguir andar. Tava pingando, tava com muito calor, tava um cenário catastrófico. Não estou mentindo porque eu não minto. Foi ali que eu vi que Deus era na minha vida. Eu pensei, a intensidade do sol poderia diminuir. Na mesma hora, uma nuvem cobriu o sol. E eu cheguei em casa com a nuvem cobrindo o sol. Agora eu falo pra você, foi Deus que fez, porque eu não verbalizei. Então não tinha como um inferno saber o que eu tinha pensado. Entende? E a partir desse momento, teve outros momentos e outras situações parecidas que eu vivenciei com o Senhor. Então cada processo é um processo diferente. Por isso que a gente não tem que fazer comparações. Por isso que a gente precisa viver a nossa individualidade com Deus. Entende?
Porque você vai viver situações no seu processo que ninguém nunca viveu. Eu nunca vi alguém contando isso que eu estou contando aqui para ti. Então eu vivo situações únicas no meu processo com o Senhor, que se for abrir aqui, vai se tornar um livro de ficção científica, entende? Porque são coisas assim sobrenaturais que eu vivo com Ele. E a gente vive essas situações sobrenaturais mediante a nossa entrega, as nossas renúncias, as nossas vontades em querer desenvolver um relacionamento com Deus e querer estar na presença dEle. Então, gente, é possível viver as promessas e os milagres e os sonhos de Deus para sua vida. É possível a partir do momento que você decide acreditar que é possível. Então, a pessoa que embarrera algo de acontecer na sua vida é você próprio. Se você não acredita, não vai acontecer, porque Deus trabalha por intermédio da fé. Entende? Então, você precisa acreditar que Deus existe, você precisa acreditar que o relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor é o que vai fazer você viver as promessas e os milagres que Deus tem para sua vida. Se você não carrega uma promessa que Deus não te fez, existem inúmeras promessas na Bíblia que Ele vai cumprir na sua vida, mediante a você desenvolver um relacionamento com Ele, buscar Ele no seu secreto. Você precisa largar a religiosidade, entende? Você precisa largar a religiosidade de lado e trazer Deus à existência. Botar Ele do teu lado todo dia. Falar, olha, hoje a gente vai tomar café. O que a gente vai tomar café? O que a gente vai fazer aqui hoje? Faz o que você falou com o Senhor. Com o tempo do seu relacionamento com Ele, com o seu desenvolvimento com Ele, você mesmo vai ser automático com você, entende? Aí o seu dia a dia vai ser automático com Ele, você vai estar conversando literalmente como se fosse uma pessoa do seu lado, entende? Então vamos lá, pra gente finalizar aqui. Então olha só, decidir querer acreditar que Deus existe e que você pode tê-lo próximo a você. Isso aqui é para finalizar, ok? Essa aqui é a conclusão. Então a gente precisa decidir tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Você precisa decidir em acreditar que Deus existe. Você precisa exercer a sua fé. Acreditar que Deus existe, porque lembra que a gente falou no início que Deus é a fé e a fé é Deus? Então a gente precisa acreditar que Deus existe. E que você pode tê-lo próximo a você e viver por fé. Então para ele fazer parte da sua vida, você precisa aprender a viver por fé. Desenvolvendo a sua fé, acreditando que Ele existe. Eu sei que fica um pouco meio complicado, mas se a gente puder parar para pensar, a gente vai ver que dá para entender. Uma vez que você desenvolve a fé e determina que você vai viver as promessas e os milagres para sua vida pela fé, ninguém mais tem o poder de parar você. Entende? Porque você sentirá que Deus está contigo. Uma vez que a gente determina que vamos viver as promessas e os propósitos, os milagres de Deus para a nossa vida, que nós vamos ser curados, que nós vamos ser libertos, que nós vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, você vai começar a sentir a presença de Deus, Ele vai começar a se manifestar a você, porque Ele vai ver em você um coração disposto em querer aprender, em querer ser curado, em querer ser liberto. Vai começar a se manifestar para você em sinais e depois Ele vai começar a falar com você, entende? De uma forma que você entenda, ok? E esse relacionamento vai estar com o seu nível espiritual mais elevado, porque conforme você vai desenvolvendo com o Senhor, o seu nível espiritual aumenta. As unções de Deus vêm sobre ti, os dons de Deus vêm sobre ti. Por quê? Porque Ele está vendo em você um interesse em querer conhecê-lo. Ele está vendo em você um coração disposto em querer viver o que Ele tem para ti. Por mais surreal que seja o que Ele tem para ti. Mas você decidiu olhar para Ele. Você decidiu desenvolver um relacionamento com Ele. Você decidiu acreditar nele. Entende? Então, o seu acreditar, o seu posicionamento de fé, o seu querer estar na presença dEle é o que vai fazer a porta abrir, o milagre acontecer, o propósito vir. Entende? É o que vai fazer o inferno cair, a porta de bronze quebrar, a corrente romper. Porque você se mantém, pode estar caindo um mundo do teu lado, mas você se mantém na posição que Deus te colocou. Porque você acredita que Deus é fiel para cumprir. Isso é um relacionamento com o Senhor.
Por que eu estou falando assim detalhadamente por ti? Porque a parte de Deus é linda. Por maior luta que você tem, a parte de Deus é linda. Só que quando você se posiciona, obrigada, Ione, que Deus te abençoe, meu amor. Quando você se posiciona em querer viver os planos do Senhor na sua vida, o inferno se levanta. Porque ele não quer que você viva. Então você passa uma eterna luta. Entende? Uma eterna luta por um tempo determinado por Deus. É porque a gente acha que é eterna porque a gente não aguenta mais viver aquela situação que nós estamos passando. Mas até as dificuldades que o próprio inferno coloca na nossa vida para fazer a gente parar, Deus usa a nosso favor. Porque ele faz a gente ser mais dependente dele e desenvolve a gente espiritualmente. Entende? Graça e paz, querida. Que Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada pela bênção. Que Deus te abençoe. Entende, Deus? Então, essa é a live. Então, você desenvolvendo um relacionamento com o Senhor pela fé, acreditando que tudo é possível ao que crê, você vence as suas limitações. Entende? A gente só consegue vencer as nossas limitações com o Senhor. Sem o Senhor, nós não somos ninguém. A gente não consegue dar um passo à frente, porque o inferno vem contra a gente e derruba a gente. Então, quem nos fortalece todos os dias é Deus. Quem faz a gente querer viver os planos, as promessas e os milagres é o próprio Deus, que está conosco o tempo todo, nos protegendo, fortalecendo a nossa fé, ok? E nos dando força todos os dias. É o seu relacionamento com o Senhor que vai fazer você caminhar na direção dos propósitos dele para ti e viver as promessas e os milagres que ele tem para você. Entende? Pastor Carlos chegou no finalzinho, mas seja bem-vindo. Entende, gente? Então essa foi a live. Espero ter contribuído para você aprender mais de Deus. Os que já sabiam passaram a saber mais, e os que não sabiam aprenderam. Entende? E desenvolva um relacionamento com o Senhor na sua individualidade, ok? Busca Ele no secreto. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ora no seu Pai ao secreto. Passa a fazer leitura da palavra. Leia a Bíblia. Coloque em prática o que você está lendo, porque precisa haver transformação em você, ok? Ora, jejua. Esse é o preço que a gente paga. Quando eu falo assim, pagar o preço, dá a entender que a gente está comprando algo. A gente não está comprando nada. Na verdade, é o preço que a gente paga da nossa libertação. Entende? Então, a gente paga um preço para nos libertarmos. Para a gente ser curado, sarado e liberto por Deus. Ok? Então, pague esse preço que vale a pena. Por maior dificuldade que você esteja passando, não desista do seu processo. Não retroceda. Não retroceda. Continua andando na direção do que Deus te falou, porque Ele vai cumprir. E todo o decorrer do seu processo que você estiver passando com o Senhor, cada experiência é única. Entende? Então, aproveite cada momento do seu processo com o Senhor. Não olhe para o seu processo como algo maçante, mas olhe para o seu processo como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, de intimidade com Deus. Porque você vai começar a olhar o seu processo de uma forma diferente. Entende? Isso aí, seu Pedro. Segue com Cristo, que é o Senhor, é a nossa força, é a nossa libertação. Segue com Ele. Ok? Não solta da mão dele, não. Então, gente, essa foi a live. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Na sexta-feira a gente tem um Clube da Bíblia, tá bom? Então, convido você que não conhece, ou que você que conhece, venha. E você que não conhece, convido você pra gente estar aqui. A gente está no livro de Gênesis, a gente vai estar no capítulo 5, se eu não me engano, na sexta-feira, aqui às 9h30 da noite. Tá bom? Deixa eu estar fazendo uma oração aqui pra gente, só um instantinho. Que bom, seu Jair, que o Senhor ainda está conosco aqui. Fico muito feliz por isso. Vamos estar aqui fazendo uma oração? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco até esse momento, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero agradecer a vida de cada um aqui, cada bênção, cada presente, cada compartilhamento, cada curtida, Senhor. Eu peço-te, Pai, abençoa a vida de cada um deles, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha desenvolver com o Senhor um relacionamento com maior profundidade, Pai. E venha te buscar no secreto, Pai.
querendo o Senhor como prioridade na vida delas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, essa foi a live. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Foi 1h40 de live. Peço perdão por ter passado um pouquinho do horário. Mas Deus está falando e a gente está indo. Tá bom? Uma noite abençoada por vocês. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.